Livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 25 ao 34, o Senhor Jesus nos ensina sobre a preocupação. O que é andar preocupado, ansioso, inquieto? Quais são as preocupações diárias? Fique comigo neste vídeo e nós vamos aprender o que o Senhor ele nos ensina a respeito da preocupação. Por isso, lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Ou dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje. O que o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito disso? Primeiro, ele faz uma comparação entre nós, que somos muito mais valiosos do que os pássaros e do que os lírios do campo. E ambos, eles não trabalham, eles não fazem nada, e ainda assim o nosso Pai Celestial, ele provê tudo o que eles precisam. Se a gente for olhar, o Senhor Jesus, ele parece que até está falando da pirâmide de Maslow, né? Que na sua base da pirâmide de Maslow, ela fala a respeito das necessidades e daquilo que o ser humano precisa para sobreviver durante a sua vida. E a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, o comer, o beber, o vestir. Então o Senhor Jesus está falando a respeito disso, que essas preocupações diárias, elas nos trazem inquietações, preocupações, ansiedade. E a ansiedade, ela não é uma emoção. A ansiedade, ela é uma ramificação, na verdade, é um ramo do medo. Então, se nós temos medo, o medo, além de nos aprisionar, ele acaba fazendo que a nossa fé ela seja minada. Então nós começamos a colocar os nossos olhos naquilo que nós não temos, daquilo que está faltando, em vez de nós depositarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, no nosso Pai Celestial, que em tudo nos supre. Todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. E o Senhor, ele nos ensina que nós devemos ficar com o nosso coração em paz, porque o dia de amanhã, ele não é mais importante do que o dia de hoje. Então, basta cada dia as suas inquietações. Por que eu tenho que ficar pensando no amanhã? Mas nós, né, como seres humanos, nós temos essa preocupação. É uma preocupação do que vai acontecer amanhã. Porque muitas vezes nós não estamos atentos a quem a nós cremos, que é um Deus que supre, é um Deus que guarda, que é um Deus que alimenta, que é um Deus que protege, e de como nós somos valiosos, porque o Senhor Jesus diz isso. Olha, vocês são muito mais valiosos do que os pássaros, do que os lírios. Então não andem preocupados. Não precisam andar preocupados. Eu sei que é difícil, diante de situações que nós passamos, a ansiedade, ela acaba dominando a nossa mente por muitas vezes, com toda certeza, porque a gente tem, nós, né, temos a questão de ter, de precisar. Olha, se me faltar, como eu vou pagar? Eu tenho um compromisso financeiro, eu não posso deixar de pagar esse compromisso. E aqui eu vou contar algo que aconteceu na minha vida, né? Um testemunho de como Deus, ele supre todas as coisas. No ano de 2015, eu e o meu, hoje meu esposo, né, na época meu futuro esposo, nós começamos a planejar o nosso casamento desde o início do ano de 2015. Nós começamos a planejar e eu tinha na minha mente, porque esse planejamento iria dar perfeito. Em 2015 nós começamos a planejar e aí nós escolhemos a data de setembro de 2016, então nós teríamos mais de um ano e pouquinho para poder fazer tudo que nós precisávamos, né, na verdade, contratar,
buffet e uma série de coisas que a gente sabe que casamento é caro. Nós não tínhamos nenhum centavo. O que nós iríamos fazer é ir pagando na parcela, porque quando parcela não sente, né? Então eu já imaginava na minha cabeça, já planejei na minha mente, já fiz um planejamento, ó. Como eu trabalhava numa empresa que prestava serviço terceirizado para um órgão público, então de 3 em 3 anos havia uma mudança de empresa e entrava uma empresa nova. Então, no final daquele ano de 2015, aquela empresa a qual eu trabalhava iria fechar o contrato, né, acabar o contrato que eles tinham com o órgão público, então nós iríamos receber rescisão, FGTS. Então, com esse dinheiro, eu já imaginei, esse dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar o buffet, vou pagar à vista o buffet. Porque nós tínhamos feito uma cotação e o valor do buffet era exatamente o valor que eu ia receber, né, com a saída da empresa. E aí nós fomos planejando, fomos fazendo diversas cotações, né, de espaço, de decoração e uma série de coisas. E aí eu lembro que em um domingo, eu lembro que era em um domingo, porque eu tava sentada, né, com a minha mãe, e aí ela falou assim, olha, eu estava orando e Deus falou que é pra você antecipar o casamento. Vai adiantar o casamento sim, vai antecipar ele. Eu, oi? Porque imagine, eu já tinha planejado tudo como que seria. Eu falei, tá, tudo bem, não vai ser em setembro de 2016. E isso já estava mais ou menos. Minha mãe me falou isso mais ou menos em meados de agosto, setembro, né? Do ano de 2015. Eu lembro porque eu fiquei muito preocupada. E aí eu falei assim, tá, antecipar quanto tempo? Porque daqui um ano, mais ou menos, a gente vai casar, né? Porque a gente vai ter condições de pagar tudo que a gente vai contratar, né? Aí minha mãe falou assim, olha, Deus falou, antecipa, começo do ano que vem. Eu, meu Deus, como a gente vai fazer isso? Mas até então tudo bem, né? A empresa vai sair em dezembro, eu vou ter o dinheiro do buffet, então o resto a gente parcela e vai pagando. Enfim, nós começamos a fazer a cotação, conversei, né, com o meu esposo, que hoje é meu esposo, conversei com ele ficou um pouco em choque assim, né, mas vamos obedecer. Obedecemos. E então chegou o final do ano, dezembro, eu descobri que a empresa ela não iria mais sair e que ela havia prorrogado o contrato com esse órgão público por mais um ano. Aquilo acabou comigo. Eu falei, e agora? Por que, que Deus mandou eu antecipar uma coisa a qual eu não iria conseguir pagar? Então a inquietação, a ansiedade já começou a dominar minha mente, meu coração, e eu já comecei a questionar a Deus. E o meu esposo, né, hoje meu esposo, na época meu namorado ainda, ele já começou a ficar desesperado, porque nós não tínhamos de onde tirar qualquer valor para que pudesse quitar o valor do buffet. Sem o buffet não tinha casamento. E o valor que nós já havíamos planejado seria o que eu iria pagar o buffet. E não tinha mais esse dinheiro. E não era um valor baixo, não era um valor que, eu consigo esse valor, vou no banco, porque nós temos a mania de fazer as coisas com a força do nosso braço. Deus mandou eu antecipar, então eu vou, sei lá, no banco fazer uma dívida, fazer um empréstimo, né? Sem antes consultar a Deus. Eu lembro que teve um culto na casa da minha tia e uma irmã falou assim, olha, eu vejo você chorando muito e realmente, né? Eu tava desesperada. Mas busque a Deus, Ele vai te dar uma estratégia correta e coloque seu coração nele, descansa nele. E aí, ainda assim, é preocupante, você fica preocupado. Sua mente começa a produzir pensamentos que você nem quer produzir, mas você começa a produzir, questionar Deus. Por que Deus está fazendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? E nós já havíamos, né, cotado o buffet, já havíamos comprado aliança, né, coisas de valores de menor valor, nós conseguíamos, né, pagar, mas o buffet era, sem o buffet não ia ter casamento. Então, eu fiz um propósito, eu lembro que eu fiz um propósito, de não comer carne até o dia do casamento. E foi um período longo, e eu me propus, né, a fazer esse propósito, em buscar em Deus uma direção, uma resposta, alguma coisa precisava ser feito, né? E eu lembro que nesse desespero nós
Ficamos por um período assim até o início de 2016. E aí então eu falei assim, olha, não tem outro jeito, a gente vai ter que pedir emprestado para alguém. Alguém que não vá cobrar da gente juros até que a empresa ela saia, né? Ela acabe o contrato, né? Que prorrogou para um ano e eu consiga pagar esta pessoa. Então, nós dois, foi algo assim tão de Deus, porque Deus ele nos dá, ele nos faz passar por esses períodos, né, para que ele possa provar nossa fé. Para ver se o que a gente ia se desesperar mesmo, se a gente ia atropelar todas as coisas, ia nos afundar em dívida para poder pagar um buffet que com certeza a gente não ia conseguir pagar se a gente pegasse um empréstimo, já ia entrar em um casamento já com dívidas pendentes. E Deus trouxe no meu coração uma pessoa e no coração do meu esposo a mesma pessoa. Então nós chamamos, né, a, a pessoa que ia fazer a ponte junto com essa pessoa, foi a minha tia, né? Nós chamamos ela, o esposo dela. Nós sabíamos que ele poderia nos ajudar. Nossos pais, eles não teriam condições de nos ajudar naquela época. Então, nós chamamos ela, né? E ela falou: "Ah, eu tenho um cartão de crédito". Não, não precisa de cartão, a gente precisa realmente do valor em espécie, né? Porque ou a gente ia dividir em 3 vezes, não mais do que isso, não dava pra fazer. é, Nós estávamos em um beco sem saída, né? Não tinha como, de nenhuma forma, tudo que nós pensávamos, empréstimo e outras coisas, não tinha como. Nós tínhamos que realmente é, deixar ser conduzidos e direcionados pelo Senhor, confiar plenamente nele. Então, ela falou assim, e aí ela pegou, eu falei, não, tia, cartão não tem como. Ela falou, mas eu não tenho esse valor. A não ser que o meu esposo, olha só como Deus faz, a não ser que meu esposo, ele ajude vocês. Aí eu já olhei pra cara do meu, né, meu marido hoje, e aí era isso que nós precisávamos. Então nós conversamos com ele e ele emprestou o valor. Ele emprestou o valor sem cobrar nenhum centavo a mais. Esperou durante um ano. A empresa saiu em 2017. Nós começamos, aí a empresa saiu em 2017, em janeiro, e aí eu consegui pagar esse valor para ele. E a obediência, ela nos fez viver algo assim extraordinário. Toda aquela preocupação, porque nós somos humanos, eu não posso dizer que eu não fiquei preocupada, eu descansei totalmente em Deus. Não, eu fiquei extremamente preocupada, fiquei com medo, fiquei ansiosa, eu fiquei desesperada de início, e aí não tinha o que fazer. Ou eu cria de fato em Deus, confiava nele, ou eu ia ficar desesperada. E não tinha o que ser feito. Não tinha absolutamente o que ser feito. Ou a gente ia aguardar um ano e ia desobedecer a Deus, mas nós preferimos obedecer, confiar nele, ainda que preocupados e ansiosos. Mas no decorrer da caminhada, Deus foi trazendo alento, foi trazendo alívio, e então nós obedecemos. E eu posso dizer que nós casamos o espaço que nós alocamos, né? Era lindo, maravilhoso, algo muito maior do que nós imaginávamos, de beleza, de exatamente tudo, tudo. Deus cuidou dos mínimos detalhes. Nós contratamos o buffet, chegou na hora, a dona do buffet, ela foi até o espaço, viu o espaço, né? E nós tínhamos contratado um certo serviço, então ela não pôde dar aquele serviço pra gente por conta do espaço, né? Então ela deu o serviço melhor que o buffet dela tinha. Deus, ele nos surpreende de todas as formas quando nós confiamos, nós depositamos e descansamos nele. Então, aquilo que nós tínhamos contratado de menu, né, foi mudado para o melhor e nós conseguimos pagar a nossa viagem, porque nós já tínhamos começado a pagar a nossa lua de mel. Então, quando nós entramos no nosso casamento, nós entramos sem dívida nenhuma. Nós quitamos, né, conseguimos pagar o buffet à vista da forma que nós tínhamos planejado, mas não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. A nossa lua de mel foi assim extraordinária, nós conseguimos pagar tudo, todas as coisas da casa, da nossa casa, porque casar não é só a festa, tem o pós-festa, onde você vai morar e quais os móveis. Nós ganhamos todos os móveis. Nós ganhamos valores altíssimos, nós ganhamos todos os móveis, nós não precisamos comprar absolutamente nada. Nós não compramos nada, nada, nem de utensílios domésticos, nem de nenhum móvel. Nós ganhamos tudo, de geladeira, fogão, armário, mesa,
tudo que é da sala, do quarto, nós ganhamos absolutamente tudo, tudo nós ganhamos. Nós só pagamos a festa, os trajes, né? É, e aliança, banda, DJ, né? Então, fotógrafo, filmagem, foram essas coisas que nós pagamos. O demais, nós ganhamos tudo. E eu lembro que Deus cuida de detalhes que nós nem imaginamos. Eu lembro que a dona do buffet, ela tinha também empresa de decoração. E ela falou assim pra mim: Viviane, é tão bonita essa mesa, essas mesas que são de vidro. Eu acho que não ficaria legal colocar uma toalha, cobrir toda a mesa. A mesa tem, ela é tão bonita, né? Tem detalhes muito bonitos. Eu queria colocar suplá nas mesas, né? E aí eu fiz as contas e aí tipo ia dar quase R$ 900 de suplá. Aí eu não tinha esse valor. Nós não tínhamos mais nenhum valor. E aí eu falei pra ela: olha, Regiane, eu não tenho condições de alocar o suplá. Então ficou por isso mesmo. Eu lembro que no dia do nosso casamento, quando é, abriu a ilha, né, para que nós pudéssemos do buffet, para que nós pudéssemos se servir, nós, né, os noivos, nos achegamos ali, colocamos o alimento, né. Então nós fomos sentar. Na hora que eu sentei na mesa, eu vi o suplá. E aquilo me trouxe assim, me alegrou o coração, porque Deus cuida dos mínimos detalhes, dos mínimos, daquilo que a gente nem imagina. Então, depois, no final da festa, eu falei, o suplás, ela falou, ah, não, eu tive que colocar. Essa mesa é maravilhosa, esse salão é maravilhoso. E contando isso, eu creio em Deus, que Deus está mandando, pediu para que eu contasse esse testemunho para alguém que vai com certeza ouvir, que está preocupado com algo. Eu não sei qual é a sua preocupação hoje, o que está te afligindo, o que está tirando a tua paz, o que está te deixando inquieto, o que está te deixando com medo, assim como eu. E não, eu tô contando o que aconteceu do nosso casamento, mas eu já passei por muitas situações que Deus, Ele foi aquele quem supriu, aquele que trouxe a provisão, aquele quem teve cuidado. Então eu não sei você aí, que vai ouvir e que vai ver este vídeo, saiba que nós temos um Pai celestial que cuida de cada detalhe das nossas vidas. De tudo isso que eu contei, não era uma necessidade fisiológica, mas era uma conquista. O que nós almejamos e planejamos, o Senhor, Ele entrou em cena, mudou tudo, tirou tudo das nossas mãos, tirou o controle das nossas mãos. E Ele assumiu o controle e nós deixamos. E se nós não tivéssemos deixado? Não, a gente vai casar mesmo em setembro porque nós não temos condições. Primeiro, nós estaríamos desobedecendo a Deus. Deus nos deu uma palavra e nós decidimos percorrer e andar de acordo com aquela palavra. Nós decidimos obedecer, nós decidimos confiar. Se nós não tivéssemos tomado para nós aquela palavra, se nós realmente casássemos em setembro de 2016, certamente nós não viveríamos aquilo que Deus já tinha planejado para nós. O propósito de Deus, ele é muito maior do que qualquer ansiedade, do que qualquer preocupação, do que qualquer problema, quando nós confiamos absolutamente nele, quando nós cremos que ele tem poder para resolver qualquer situação. A nossa escolha foi confiar plenamente nele, sem duvidar. Nós nos lançamos como um filho se lança a um pai que com segurança nos segura e não nos deixa cair. Foi assim que o Senhor fez conosco. E é assim que nós muitas vezes temos que andar. Então, qual é a sua preocupação? O que tem tirado a sua paz? E Deus não está falando. E a minha situação não era nem de necessidade fisiológica, mas era de uma conquista entre eu e meu esposo, aquilo que Deus prospectou, aquilo que Deus projetou, o propósito real dele era que nós pudéssemos confiar absolutamente nele. Então, que esse testemunho, ele possa edificar a sua vida e fortalecer a tua fé, de tal maneira que você confie absolutamente nele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei se é um problema de doença, se é um problema fisiológico, ou se é um problema que você precisa, tem uma dívida e precisa quitar esses valores. Eu não sei, mas você o sabe. E o Senhor, o seu pai, ele também o sabe. Então decida confiar nele, decida entregar a ele
entregar a Ele toda a sua inquietação. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, tudo aquilo que tem tirado a tua paz. E Ele vai trazer sobre você refrigério, alívio, a paz que excede todo o entendimento. E você vai poder descansar, sabendo que você tem um Pai que é recompensador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe. E que esta palavra e que este testemunho aumente a tua fé. E que você confie de todo o teu ser neste Pai que te ama. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.